bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Tô trazendo aqui a terceira parte da minha vida, de como eu consegui chegar até aqui, né? Se você chegou nesse vídeo de paraquedas ou através de recomendação pelo YouTube ou pelo amigo, já te convido a se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificação para quando eu estiver postando o próximo vídeo você ser notificado, né? E aí eu parei na parte, né, do rapaz aqui que veio visitar a mãe dele, morava fora, veio visitar a mãe dele. E minha mãe sempre ficava me fazendo medo, né, dizendo que ele ia me carregar. Porque ele era sempre gentil comigo. Eu achava que ele era mais gentil comigo do que com todas as outras pessoas, né. E aí a minha amiga veio me chamar, né, pra gente ir pra escola, porque na minha escola tava havendo um campeonato. E ele estava sentado de frente com a minha casa, né? Num banquinho que tinha. E aqui do lado da minha casa tem um bequinho bem estreitinho, que é para dar acesso a outra rua, que é onde a minha amiga mora, né? E aí, quando ela veio me chamar, que a gente desceu no bequinho, ela ficou falando que ele tava só olhando pra mim, né? Aí eu não dei muita atenção, achei que era brincadeira dela, né? Que ela sempre teve umas brincadeiras desse tipo. Não me importei. E aí, quando a gente passou por uma rua, né? E depois ele passou por outra, passou pela gente. Ele ficou me esperando em um posto de gasolina, né? Que esse posto de gasolina é em frente a uma escola. Eu acho que ele achou que eu estudava lá. E aí, quando eu passei direto, que eu subi mais um pouco, ele passou e ficou me esperando na praça, né? Quando eu vi que ele estava me esperando lá na praça, minha gente, não foi normal não. Eu chamando as meninas para ir pelo outro beco, porque não só tava eu e ela, né? Não só tava eu e a minha amiga. Tinha, acho que acredito, umas 6 a 8 pessoas, de homem e mulher. E elas dizendo que não ia, porque era acostumado todo dia ir por ali, pela praça, e não quiseram ir nem pela calçada, né, comigo. Eu também não ia pela calçada sozinha, né, porque eu era acostumada a passar por cima da praça, não tinha por que eu ir sozinha pelas calçadas, até porque tinha algumas senhorinhas, né, que estavam sentadas nas calçadas. Já era por volta de 6h40, 7 horas da noite. E aí ele estava me esperando lá na praça. Quando eu me aproximei, ele veio ao meu encontro, né? Me parou e disse que queria conversar comigo. Aí nessa hora, minha gente, eu gelei, eu não tive ação de nada, né? Aí eu fiquei fazendo gesto para minhas amigas me esperar, né? Aí uma olhou para mim e disse assim: a gente te espera lá no colégio. Minha gente, não foi normal, não. Eu fiquei pirada, surtada, né? Porque eu não queria ficar, de forma alguma, queria ficar sozinha com ele. E aí, né, ele começou lá a dizer que já fazia tempo, que estava me observando, que não sei o que, não. Só que se ele estiver vendo esse vídeo, minha gente, ele vai surtar, né? Porque foi uma cantada meio que barata, né? Ele olhou pra mim, aí falou um monte, né, de coisas que homem fala, né? Que tava me observando, que gostou do meu jeito, não sei o que. Eu era bruta, viu, minha gente? Eu sou bruta. É impossível uma pessoa gostar de uma pessoa bruta, né? Porque ele passava, eu passava e ele era quem me falava bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nem olhava pra cara dele, nem sequer respondia nada, né? E aí, no final de tudo, ele olhou pra minha cara e disse assim: mas se você não quiser, tem um ali que quer, né? Na hora deu vontade de rir, mas depois fiquei meio assim e não respondi nada, né? E aí ele ficou perguntando se eu queria namorar com ele e eu não fazia ação de nada, né? Nem olhava, nem dizia que sim, nem que não, nem fazia gesto nenhum. Aí ele foi e me beijou, isso na praça, né? Na frente de todo mundo. Apesar que não tinha tanto movimento nesse dia, né? Minhas amigas já tinham ido e eu disse que já estava atrasada, né? Porque eu tinha que assinar a frequência de que eu estava presente no campeonato. E aí ele foi me deixar lá no colégio, a gente conversou um pouco, ele perguntou que hora eu ia vir pra casa, né? Eu falei que umas 9, 9h30, por aí. Ele disse que ia lá me pegar.
Aí minha amiga ficava só assim, contando. Só falta, por exemplo, só falta 15 minutos, ele tá chegando. Só falta 10 minutos. E assim ela fez o tempo todo. Quando deu 9 horas, ele foi e me ligou e disse que tava me esperando lá no portão, né? Ele não quis entrar. Quando eu saí, ele me chamou pra gente vir na casa da irmã dele pra entregar alguma coisa que agora eu não me lembro o que era. Eu sei que era pra entregar alguma coisa. E aí as meninas ficou pra trás e eu vim com ele. Cheguei em casa, né? Sim, aí ele perguntou se eu queria namorar com ele novamente. Eu falei que sim, só que era escondido, né? Porque como meu pai era muito bruto, ainda é, né? Só que agora ele moderou mais. Muito bruto, eu falei que queria escondido, né? Aí no outro dia de manhã cedo ele me ligou e disse que não queria namorar escondido não. Eu disse, tá bom, porque depois foi que eu vim saber o porquê que ele terminou comigo, né? Ele terminou comigo porque antes ele, digamos assim, ele era o galã, né, de lá de onde ele morava. Se ele dissesse que não queria, a mulher tinha que correr atrás dele e tudo. Eu sempre fui orgulhosa, né, durona, disse que não queria e pronto, e acabou. Aí ele ficou ainda me mandando mensagem, eu não respondia, né. Eu continuei fazendo o que eu sempre fazia, né, ia pra capela, porque eu sempre fui católica, né. Começou as festas de São Miguel Arcanjo e eu era quem ornamentava a capela, eu e o grupo que eu já fazia parte, né, o grupo de oração Iexuá. A gente era quem ornamentava a capela para receber o pessoal à noite, né? E eu comecei a ir no final de semana, a mãe dele me chamava para ir pro sítio, conhecer o sítio lá, eu não tinha o menor interesse de ir, né? E eu sempre, pra não dar um não assim na cara, eu sempre falava que eu ia pra serra. Porque aqui tem uma serra que é do povo, assim, mas só que quem cuida lá é o grupo, né? Lá se chama Chácara Pedacinho do Céu. E é uma serra bem alta, só que lá em cima é bem plana, tem uma gruta, né, de Nossa Senhora. Eu acredito que seja Nossa Senhora Rosa Mística. Eu não lembro mais. Faz tanto tempo que eu fui lá que eu não lembro mais. Mas eu sei que lá é um lugar lindo. Depois, algum dia, eu vou e faço um vlog mostrando pra vocês como é, né, lá. E aí, eu sempre dava essa desculpa, que eu ia pra serra. Algumas pessoas aqui já conhecem esse lugar e acham maravilhoso lá em cima. Só aquele vento ar fresco, né, que bate no rosto da gente, venta muito lá em cima e lá é bem planinho, até casa, é tão plano que até casa lá tem, né? E aí eu sempre dava essa desculpa, que eu ia pra serra, que eu não podia, que eu tinha que estudar e um e outro, e eu sei que eu ia fazendo o jogo e nunca ia pro sítio, né? E aí teve um dia que ele foi, né? Teve um dia que eu fui pra missa, né? E eu tava com um saltão. Ainda não foi dessa vez o que eu falei com vocês, né? A corrida. Aí eu tava com um saltão, né? E aí eu fui mais o namorado da minha amiga, que na época eles namoravam, hoje eles não estão mais juntos, né? Cada um casou com outras pessoas totalmente diferentes. E aí eu ia com ele, né? Que ele morava aqui próximo à minha casa. Aí quando eu fui me aproximando, né, da igreja, ela é bem alta e tem uns degraus, eu acho que é 12 degraus para subir, para entrar na igreja. Ela é bem alta. E aí, quando eu vi ele, que ele tava me esperando lá na frente, né, aí eu comecei a andar rápido, só que de salto, minha gente, tinha um calçamento, o ó do Borogodó, que o calçamento daqui é péssimo, né? Eu com salto não dava pra mim correr, né? Quer dizer, dava, mas tinha muita gente olhando, eu não queria. E aí eu comecei a andar rápido. Quando eu subi 2 degraus, ele pegou no meu braço e me puxou, me voltando, né? E aí, todo mundo que tava na porta, porque tinha todo domingo, né? Como era missa, tinha um acolhimento e cada vez era um grupo totalmente diferente. Nesse dia que tava eram os dizimistas, né, no acolhimento.
E aí ele me puxou e eu fiquei olhando pra ele assim, parada, porque eu não tinha ação de nada, né? E aí ele só olhou pra mim e disse, eu só queria dizer que você tava bonita, minha gente. Chega, aliviou o meu coração. Eu achei que ele ia sair me levando, me carregando, não sei o que passou pela minha mente, né? Aí eu subi, né, pra igreja, entrei, aí tinha um senhor, né, que ele falou, ele perguntou se eu tava bem, se não tinha acontecido nada, se eu queria tomar água, porque eu tinha me assustado, né? E aí eu falei que não. Aí terminou a missa. E aí foi a parte mais difícil. Quando terminou a missa, né? Já era 8h40 para 9 horas. Da igreja pra cá, eu acho que é 1 quilômetro por aí, né? Eu acho que é 1 quilômetro por aí, né? E aí, eu tinha que vir só, porque o menino que eu tinha ido, ele ia deixar a namorada dele em casa e ia ficar lá com ela, né? E eu tinha que vir. E eu comecei a andar bem rápido, né? Pra mim não ter que encontrar ele. E aí, uma moça que me conhecia perguntou se eu queria uma carona. Vinha ela e o esposo dela no carro. Eu disse, quero. Aí, vim pra casa. Quando eu cheguei próximo à minha casa, eu escutei que o portão da casa da mãe dele fazia barulho. Eu escutei que o portão tinha feito um barulho, ou alguém tinha aberto ou alguém tinha fechado, né? E aí eu tirei o salto, tirei o salto do pé e vinha andando, pisando bem devagarzinho para ninguém escutar. Por sorte, o portão tinha fechado, né? Quando eu bati na minha porta pra me abrir, né? Que eu tava só encostado, que eu empurrei para abrir, ele saiu na calçada. Aí disse, vem aqui que a gente precisa conversar. Aí eu fui, e fechei a porta. Entrei e fechei a porta, né? Não queria assunto com ele de jeito nenhum. Aí ele foi e começou a me mandar mensagem, porque eu não tinha esperado e não sei o que. Aí a gente foi pro colégio, né? Que era a feira de ciências. Era a feira de ciências, né? E aí foi eu, minha amiga daqui do lado e o irmão dela, né? Porque nós três estávamos em uma barraca, né? E aí ele veio disfarçadamente. Tinha chovido bastante, ainda estava bem nublado quando a gente foi sair. Isso também era noite, né? Já eram as 6h40 e a gente tinha que estar lá 7 horas, né? Então a gente tinha que botar tudo que a gente tinha nas pernas mesmo para chegar na hora. E aí a chuva passou e eles vieram aqui saber se eu ainda ia. Eu disse que sim, né? E aí ele, que de besta não tinha nada, veio perguntar se o meu pai estava aqui, porque na época o meu pai pescava e ele queria comprar peixe, né? Minha mãe disse que ele não estava, ele tinha ido pescar, né, à noite, tinha ido pescar. E aí ele foi, quando ele viu que a gente estava saindo, a gente chegou um pouco distante, fora daqui da rua de onde a gente mora, era um pouco distante, só que não era tanto, né? Ele perguntou se a gente queria uma carona, que ia abastecer o carro. Só que era mentira, né, minha gente? Porque o tanque do carro dele tava cheio. E aí, ele foi e parou pra gente entrar. Só que aí, minha gente, vergonha. Ele abriu a porta, sei que a gente pelejou pra abrir, e os meninos com brincadeira tentando abrir, e a porta não abriu, parecia que tava travada, né? E aí, só eles tentando abrir e eu só lá atrás, rindo, né? Mais pra trás deles, mais distante, e eu rindo. E ele abriu o carro, né? A porta do carro, aí afastou o banco, os meninos entraram atrás. Quando eu fui entrando, ele baixou o banco e colocou pra mim na frente. E aí eu fui rindo o tempo todo, e aí ele meio que se encabulou, porque achou que eu tava rindo dele, mas não era, né? Não era, eu tava rindo do menino porque tava tentando abrir o carro e não tava conseguindo. E aí ele deixou a gente lá, aí disse que quando terminasse a gente ligasse que ele ia pegar a gente novamente. Só que quando a gente chegou lá, já tava praticamente tudo resolvido e a gente veio embora. Quando ele pensou quando ele veio me ligar, já fazia mais de meia hora que a gente já tava em casa pra ir buscar, né? Aí eu falei que a gente já tava em casa. Ele disse, por que você não disse que eu tinha esperado, não sei o que. E eu dando graças a Deus que ele não tinha esperado, porque ele já tinha vindo embora, né? E aí, outro dia, né? Ele ficou só me mandando mensagem. Outro dia, no outro domingo, né?
Isso da puxada do braço foi no domingo, e no outro domingo eu fui novamente pra missa, porque o responsável pela missa seria o grupo de oração e Yeshua, né? E aí novamente eu fui com o mesmo saltão. Só que a nossa farda era preta, os responsáveis eram o Jusac e o Yeshua, né? Que eram 2 grupos de oração. E aí os responsáveis seriam nós pela missa. E aí a camisa do Jusac, na frente, ela era amarela com ostensório bem lindo. E a nossa, o ostensório da nossa, a nossa camisa era preta e na frente era verde com ostensório também. Só que atrás não tinha detalhe de nada, as 2 camisas eram preta. A única diferença que tinha era porque a nossa era de um tecido e a deles era de outro, né? E aí, quando acabou a missa, né? Quando acabou a missa, sentou eu e a outra menina do outro grupo na beira da calçada, né? Na parte alta. E aí ele passou de carro e viu que quem tava do lado era eu. Ele viu, só que aí alguém chamou ela e ela saiu e a gente meio que inverteu os lugares, né? Quando ela saiu, que entrou em um carro, ele já tinha voltado de novo e já tava, tipo assim, embaixo, esperando, como se estivesse me esperando quando eu passar ele me trazer, né? E aí, quando ele viu que ela que tava entrando no carro, ele desceu do carro e veio andando bem rápido. Quando eu vi que ele vinha andando, ele achou que era ela, que achava que era eu que tinha entrado no carro, né? E aí, quando eu vi que ele vinha andando bem rápido, aí foi nessa hora que eu comecei a correr. Eu com um saltão, não me importei com nada, se eu ia cair, se eu ia quebrar o pé, se eu ia entortar, não me importei, saí correndo, né? E aí eu saí fazendo um giro bem diferente de onde eu passava, né? E aí, graças a Deus, eu já tinha tirado o salto, né? E aí eu vinha com 2 senhorinhas, né? Que moravam do outro lado, pra lá. E eu vinha pra cá. Aí elas foram me esperar, né? Eu já conhecia elas, né? Devido à missa e o convívio, assim, de igreja. Já tinha um convívio bastante. Elas foram me esperar. Quando eu cheguei em um certo local, ele foi e me chamou. Aí eu disse que eu não podia ir, que eu tava indo com minhas tias. Só que isso eu fui lá na porta do carro, né? Pra não gritar, porque elas não eram nada minha. Eu disse que estava com minhas tias, né? E aí ele foi e disse que tava certo e ficou meio que me esperando na calçada. Só que aí eu demorei muito. Ele entrou e quando ele entrou foi a hora de eu chegar. E eu entrei e ele nem me viu que eu tinha entrado, né? E aí, meio que assim, ele ficava me mandando mensagem, às vezes eu respondia e às vezes não, né? E aí, quando foi depois de um tempo, acredito, depois de uns 15 dias, um mês por aí, né? Eu comecei a responder as mensagens dele. Comecei a conhecer, no caso, ele melhor, né? E aí, eu conheci ele e soube que ele tinha 2 filhas de outros casamentos, de 2 casamentos que ele teve, né? Eu também já tinha um, só que não foi de casamento nenhum, né? Já tinha um filho e meio que a mãe dele não queria que ele ficasse comigo porque devido eu ser católica. E a moça que ela queria que ele ficasse era evangélica na época, né? E aí, meio que a moça atrás dele e ele atrás de mim, né? E aí ele foi e perguntou como era a minha convivência. Ela disse que eu era, falar a verdade, né? Que eu era tranquila, que eu não gostava de sair, porque a única coisa que eu ia mesmo ou para a igreja ou para a serra, né? E aí ele falou que não queria a moça, né? Que ela queria eu. Aí ela falou que eu já tinha uma malinha sem alça, né? E aí, quando ela falou isso, que eu já tinha uma malinha sem alça, ele disse, não tem problema, eu fico com a malinha sem alça mesmo. Mesmo assim, ele não se importou e ficou comigo, né? A gente voltou, meio que voltou. E aí, quando a gente começava a se encontrar, era na capela depois da missa, né?
de que eu tava indo lá pra capela, que foi quando começou a festa de São Miguel. Isso tudo aconteceu em muitos dias. A gente começou a organizar bem alguns dias antes, né? E aí, quando começou mesmo a festa de São Miguel, foi aonde a gente começou a namorar sério mesmo, só que assim, muita gente sabia, só não tinha aberto o jogo assim ainda pro meu pai, né? Mas isso vocês vão saber na próxima parte, porque o vídeo já está com mais de 20 minutos, tá? Eu vou editar agora e vou soltar no canal. Tchau e até a próxima!